Olá! Na nossa última aula, nós estávamos analisando a responsabilidade tributária do sucessor e eu estava vendo com vocês o artigo 130 do CTN. E eu tratei, né, expliquei o caput do 130, né, a sucessão quando alguém adquire um imóvel com débitos tributários. E eu expliquei também quais são os tributos que são transferidos aos sucessores, tá? Então, nós vimos o caso do IPTU, nós vimos o ITR, a taxa de lixo e a contribuição de melhoria. Hoje, nós vamos começar a análise, ou melhor, continuar a análise pela parte final do caput do artigo 130, que trata de uma hipótese em que o adquirente não é responsável tributário, né? É uma hipótese onde ele vai ser liberado dessa sucessão. Então, eu vou ler com vocês a parte final do artigo. Ele diz o seguinte: 130 caput. Os créditos tributários relativos aos impostos, às taxas e às contribuições subrogam-se na pessoa do respectivo adquirente, salvo quando constar do título a prova de sua quitação. Então, esse título é o título translatício de propriedade, né? Quando você tem uma compra e venda, por exemplo, se constar do título a prova da quitação daquele tributo, o adquirente ele fica liberado dado o pagamento, né, daquele tributo, ou seja, ele não é responsável por sucessão. Como é que você faz prova de quitação? Não é através da apresentação de carnês do IPTU. Né? Carnê, né, é vamos dizer assim, a comprovação mediante a apresentação de um carnê, aquilo ali é uma prova de pagamento. Né? Claro que o carnê pode ser falso, a fazenda pode discordar, né, dizer que foi pagamento a menor, mas o carnê é prova de pagamento. Quitação é quem dá a quitação é o credor. Então, para atender a parte final desse artigo 130, é preciso que aquele credor, desculpa, consta daquela compra e venda, a chamada certidão negativa de débito, a CND, que está prevista no artigo 205 do Código. Ou seja, você comprova a quitação de qualquer tributo através da apresentação de uma CND, Certidão Negativa de Débito. É claro que, dependendo do ente, o nome da certidão muda, né? Certidão de regularidade fiscal, mas o que importa é que ela seja negativa de débito, nos termos do artigo 205 do CTN. Faz o mesmo efeito de uma certidão negativa de débito uma certidão que se chama de positiva com efeito de negativa. Isso cai muito em concurso e que para quem advoga isso é muito importante. Certidão positiva com efeitos de negativa, que é a chamada CEPEN, né? CEPEN, CEPEN, certidão positiva com efeito de negativo. Essa certidão, ela está prevista no artigo 206 do Código. 206 do Código. E ela, segundo o artigo, ela pode ser deferida e tem os mesmos efeitos de uma certidão negativa, ou seja, a CEPEM comprova quitação de tributos. É claro que tem o mesmo efeito, né, o tributo não vai ser quitado, mas ela vai produzir o mesmo efeito e, portanto, no caso do 130, vai liberar o adquirente daquela responsabilidade por sucessão. E quando é que você pode deferir uma CEPEM? Né? Quando é que você vai ter direito a essa CEPEM? Em três hipóteses. Primeira, vou ler com vocês o 206. Créditos não vencidos. Então, vai constar da certidão a existência de créditos que não venceram. Se ainda não venceram, eles não são exigíveis. Então, obviamente, né, aquela certidão vai ser positiva. Por que ela vai ser positiva? Porque o crédito tributário já foi lançado, né? Mas ela não está vencida, ainda está no prazo de pagamento, né? Então, ela vai ser positiva, porque teve lançamento, existe o crédito, mas ele ainda não é exigível. Então, você vai ter o efeito de negativo. Segunda hipótese do 206.
Cobranças que estejam em fase executiva em que tenha sido efetivada a penhora. Vocês vejam, e aqui é muito importante, a segunda hipótese é de uma execução fiscal, onde você já teve garantia do juízo, efetivada a penhora. Não é só penhora de bens, tá? A ideia aqui é que aquele juízo da execução tenha sido garantido, porque às vezes pode não ser por uma penhora, ele foi garantido por um seguro-garantia, por uma fiança bancária, por um depósito integral. Então, a verdade é que não é só penhora, tá? É uma interpretação aqui sistemática com a lei de execução fiscal. E é o posicionamento dos tribunais superiores, tá? Mas tem que estar efetivamente garantido. Não basta a parte oferecer, ofereci um imóvel, ofereci um bem imóvel, um carro. É preciso que o juízo tenha aceito aquela garantia. A fazenda tenha se manifestado e o juízo tenha aceito. Tá? Aí, garantido efetivamente o juízo, ele tem direito a uma certidão positiva com efeitos de negativo. Vai liberar o adquirente. Você vai poder participar de uma licitação. Né? A CPEM é muito importante para isso. Para o 130, que a gente está vendo, e também para participações de licitações. Nós vamos estudar na parte final do nosso curso os casos onde o CTN exige a apresentação de provas de quitação. E um deles é quando você tem licitação. Né? Então, quando você tem também, a lei de licitações também tem a mesma exigência. E aí, para você participar, você pode apresentar uma CND, ou o que é mais comum, uma CPEI. Ok? Terceira hipótese, que eu diria que é a mais comum das três, do 206. O crédito esteja com exigibilidade suspensa. Nós vamos estudar o artigo 151 do CTN, que são as hipóteses onde você tem exigibilidade suspensa do crédito. A fazenda não pode prosseguir na cobrança. Então, as causas lá, os elencos do 151 são, por exemplo, liminar e mandado de segurança, tutela, depósito integral, né? Parcelamento, que é muito comum, né? As pessoas parcelam a dívida para conseguir a CPEM. Então, são as hipóteses mais comuns de CPEM. Qualquer um dos casos do 151 do CTN. Uma observação que é importante, que já caiu em concurso de procuradorias, é o seguinte, que a gente que é procurador, né, usa muito na prática, tá? Muito na prática. É que vocês vejam que, pensem nas três hipóteses. Crédito que não é vencido não é uma hipótese tão comum. Às vezes, se você não tem dinheiro para depositar integralmente, né? Você não tem um dinheiro direito muito bom, então você não tentou uma liminar, não conseguiu, tentou uma tutela, não conseguiu, numa ação de rito comum. Você não tem dinheiro para parcelar. E aí, o que te resta das três hipóteses é garantir o juízo de uma execução. O que acontece? Muitas vezes a fazenda não ajuizou o crédito ainda. E você quer a CPEM. Para garantir o juízo, pelo artigo 11 da LEF, você pode oferecer outros bens que não sejam dinheiro, né? Você pode oferecer bem imóvel, você pode oferecer bem móvel, você pode oferecer títulos da dívida pública, né? Fora dinheiro, nada disso suspende a exigibilidade do crédito, mas garante o juízo da execução e lhe dá direito a uma CPEM. Só que se você, em princípio, não tem execução fiscal, como é que você vai garantir? E aí você não pode forçar a fazenda a ajuizar a execução fiscal. Ela ajuiza se ela quiser. Enquanto, né, no prazo prescricional de 5 anos, ela pode ajuizar a execução a qualquer tempo. E aí o que aconteceu? A jurisprudência começou a admitir que o contribuinte ele possa entrar antigamente com uma cautelar, né? Existiam as cautelares, e hoje em dia é muito comum você entrar com uma cautelar antecedente, um pedido antecedente, para o seu pedido não é a suspensão da exigibilidade. O seu pedido na sua tutela, no seu pedido tutelar antecipatório, né, é simplesmente para você ser autorizada a garantir o juízo de uma futura execução, porque a execução não foi ajuizada, visando a obtenção da CPEM. Vocês vejam que a tutela antecedente aqui não é
suspensão da exigibilidade, porque daria direito à suspensão do 151. Na verdade, porque às vezes o direito é ruim, né? Ou não tão bom. E aí o que acontece? O que você quer não é isso, você quer a CPEM. E aí você pede como antecedente, como tutela antecedente, que seja deferida a garantia do juiz para fins de obtenção da CPEM. Aí você oferta lá o bem móvel, imóvel, títulos, o que for. A fazenda é intimada para ver se ela concorda ou não, né? Aquilo que você teria, aquele contraditório que existiria na execução, você antecipa nessa parte, nessa fase da tutela, e o pedido é exclusivamente para a CPEM. Se não for depósito de dinheiro, não suspende a exigibilidade. Então, a Fazenda vai ajuizar a execução fiscal. E depois, aquela tutela, você tem um prazo se você quiser alterar o pedido, e às vezes aquilo vira uma ação anulatória, né? O pedido principal passa a ser a anulação do lançamento. É muito comum. E aquela garantia fica para uma futura execução, e depois você apensa a execução fiscal e aquela ação antecedente, né, depois convertida numa ação anulatória. Isso é muito comum, tá? Porque na prática, né, e tem jurisprudência do STJ, tem tema repetitivo do STJ admitindo isso na época da cautelar do CPC antigo, mas está sendo aplicado até hoje, mas dizendo só que nesse caso não está suspensa a exigibilidade do crédito se você ofertar outro bem que não seja dinheiro. Mas você tem direito a CPEM. É como se fosse uma antecipação da garantia para uma futura execução fiscal. Ok? Uma outra questão que cai muito em prova também, que PGM usa muito, é o seguinte, PGE, é porque, vocês vejam, às vezes a gente também precisa da certidão. Então, às vezes você tem uma execução que é muito comum aqui no Rio, né? A gente tem execuções, infelizmente comuns, né? Execução da Receita da Fazenda Nacional, da PGFN, da União, para cobrança de contribuição, que não tem, né? Não tem imunidade tributária, e aí ajuiza a execução. Só que a execução, ela, como ela não tem penhora, porque os bens municipais são empenhoráveis, você não tem um município que oferecer como garantia da execução, ele não pode, né? Ele vai pagar uma eventual condenação, se ele vier a perder, né, um embargo, uma execução, por exemplo, uma ação anulatória, ele vai ser expedido precatório. Então, ele paga por precatório ou por RPV, né, por força lá do artigo 100 da Constituição. Então, tem uma execução que o exequente é a União, o executado é município, o rito acaba sendo do CPC, a partir da citação de execução contra a fazenda, e aí você vai ter um pagamento por precatório, né, se a fazenda não embargar, por exemplo, e se eles forem rejeitados, fazenda municipal. Só que acontece é que vocês vejam, a causa aqui, às vezes você vai pedir, é comum a gente oferece, por exemplo, entra com uma ação anulatória e aí não tem, a gente não consegue a tutela. E aí a gente precisa também da CPEM, né? O município, para pegar empréstimos, tem que ter uma CPEM. Então, o que ele faz? Ele alega, ele pede, né, que seja deferida a CPEM numa interpretação do 206, porque se o contribuinte pode garantir do juízo e se é dispensável ao ente público municipal, né, garantia do juízo porque ele não pode, os bens públicos são impenhoráveis, que a simples oferta dos embargos, a simples propositura de uma ação anulatória já gere como efeito o fornecimento da CPEM. E a jurisprudência pacífica do STJ nesse sentido, também tem tema repetitivo, dizendo, olha, o ente público, município, estado, União, quando eles entram com uma ação anulatória ou entram com uma ação de embargos à execução, como eles não têm como garantir o juízo de uma execução, por uma questão de isonomia, a simples propositura da ação anulatória ou da ação de embargos já garante ao ente público, ao ente federativo, o direito a CPEM. É uma interpretação do 206, ok? Então, isso é importante, são discussões do 206. Eu não vou tratar mais do 206, né? Eu explico ele aqui para o 130, mas já fica explicado que as principais controvérsias do 206 são esses, né? É claro que aqui eu estou tratando de responsabilidade por sucessão. Então, qual é a vantagem, né? Aqui voltando um pouco, se você apresentar a CPEM ou você apresentar a, a CND, é que o adquirente está liberado efetivamente
da responsabilidade pelos débitos anteriores, ok? Artigo 130, parágrafo único. Existe uma regra extremamente importante que foi objeto de julgamento de um recurso repetitivo recente. Esse sim, excelente, muito bom para cair em concurso, porque acabou de sair o resultado. O parágrafo único do 130 diz o seguinte: no caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Então, pelo parágrafo único, você, quando tem arrematação em asta pública, você não tem sucessão. O arrematante ele vai receber aquele bem livre e desembaraçado de débitos tributários. Ou seja, o arrematante não é responsável por sucessão. É uma regra, vocês vejam, o caput trata da sucessão e o parágrafo único traz uma exceção. Então, aqui eu não tenho sucessão. A fazenda vai se satisfazer no preço, subroga-se no preço. Então, vamos pensar, né? Você tem aquele imóvel tem um débito de IPTU, de taxa. O que a fazenda faz? Ela se habilita naquele leilão, que pode não ser dela, né? Pode ser de um leilão que está indo na vara trabalhista, na justiça trabalhista, na vara civil, mas o bem penhorado que está sendo levado a leilão, tem dívidas de IPTU. Então a Fazenda Municipal vai lá, o município se habilita naquele leilão e pede para levantar o valor correspondente ao seu crédito. É claro que quando há uma reclamação trabalhista, o crédito trabalhista, nós vamos ver, é preferencial. Então, primeiro você vai pagar o credor trabalhista, depois ao município. Essa é uma regra que, por enquanto, é o que prevalece, né? Os municípios estão brigando para tentar mudar isso, mas, por enquanto, isso é passivo. Só que quando você tem, por exemplo, município e condomínio, é muito comum. Às vezes o bem vai a leilão numa vara civil em razão de um débito de condomínio. Só que aquele imóvel também tem débito de IPTU e taxa, né? Por força do parágrafo único do 130, né, e porque o credor tributário é preferencial, como nós vamos ver por força do artigo 186 do CTN, ele deve ser intimado daquele leilão para ele exercer a sua preferência. E aí ele vai receber, ele subroga-se no preço, ele recebe, ele pede o levantamento do valor correspondente ao seu crédito nos limites lá do preço da arrematação. Né? Vamos dizer que o imóvel foi arrematado por R$ 100 mil, R$ 50 mil é de débitos tributários com o município. Ele vai lá e solicita levantamento de 50 mil, ok? Então, a ideia do parágrafo único do 130 é essa. Né? O arrematante ele não responde porque o credor tributário municipal, ou no caso de taxa de incêndio estadual, ele vai com as observações que eu já fiz aqui, né? Considerada que aquela taxa de incêndio seja válida. Ele vai subrogar naquele preço, tá? Uma contribuição de melhoria vai subrogar naquele preço. Questões. Primeiro lugar, mesmo que o preço da arrematação não seja suficiente para a satisfação do crédito tributário, o arrematante não responde. Então, vamos dizer, pensem comigo, vamos dizer que às vezes aquele imóvel vai a leilão, vai ser arrematado num segundo leilão por um preço de 50% do valor da avaliação, e, portanto, não é considerado preço vil, né? Mais de 50 é que é. Aí você foi arrematado por um valor abaixo da avaliação, que não é suficiente para a satisfação dos créditos tributários municipais, porque aquele imóvel deve 6, 7, 8 anos de IPTU. E aí não é suficiente. A fazenda vai levantar todo o valor, né? 100% do valor, e o que acontece? Vai faltar um valor. Será que nesse caso a Fazenda Municipal pode cobrar do arrematante? Não. O que ele vai fazer? Ele vai prosseguir na cobrança em face do proprietário anterior, que é o contribuinte original daquele valor, daquele IPTU, né, que era o proprietário na época do fato gerador, e vai penhorar outros imóveis, outros bens que aquele executado, que aquela pessoa tenha.
tá? O imóvel é somente um dos bens que podem ser penhorados para a satisfação da dívida de IPTU. Mas você pode fazer penhora de dinheiro, né? Você pode fazer penhora de crédito, você pode fazer penhora de veículo. Na verdade, o imóvel é a principal garantia, mas, né, isso não quer dizer que você não possa penhorar outros bens, né? Você vai poder, né? Nós vamos ver que essa é uma regra expressa no artigo 184 do CTN. Então, todo o patrimônio vai responder, salvo aqueles que a lei considera como absolutamente impenhoráveis. E aí nós vamos ver quais são os casos, quando estudarmos esse artigo. Ok? Mas, em princípio, você pode fazer a penhora de outros bens. Mas o arrematante não vai ser acionado. Ok? Segunda questão que eu acho que é importante. O STJ aplica esse mesmo parágrafo único, ao raciocínio que eu acabei de explicar, também as chamadas alienações por iniciativa particular, porque isso é considerado asta pública, tá? Quando a gente fala asta pública, não é somente aquele leilão feito pelo juízo em si, porque o CPC, né, até desde a reforma do CPC antigo, foi introduzido no CPC essa figura da alienação por iniciativa particular. Então, o credor pode, ele pode pedir para alienar particularmente, né? Não necessariamente pelo juízo. E aí, a mesma sistemática vale porque é considerado pelo CPC como leilão judicial, ok? Tendo essa ideia do CPC do que seja leilão judicial e asta pública. Okay? Terceira observação importante. Você vai aplicar essa regra, que é do parágrafo único do 130, que se refere a imóvel, né? O 130 se refere a imóveis, também a bens móveis, como veículos. Então, se por acaso você tiver um leilão, né, é, alguém adquire por leilão um veículo com débitos de IPVA, o arrematante ele não é responsável por sucessão. O STJ aplica por analogia o parágrafo único do 130 à responsabilidade no caso de sucessão de PVA. Porque nós vamos ver que a responsabilidade por sucessão no IPVA está no artigo 131, inciso 1, que é o próximo artigo. Mas se vocês forem pegar o código, vocês vão perceber que o 131 não tem parágrafo. Existe uma lacuna. Você tem o 130, que é de imóvel, o 131, inciso 1, que é genérico, que alcançam bens móveis, que é o veículo, só que não tem parágrafo. E aí o STJ aplica por analogia, porque tem uma lacuna, às arrematações de veículo, a mesma regra do imóvel, tá? Então você faz a aplicação por analogia. Isso também cai muito em concurso de múltipla escolha, especialmente para procuradorias. Eu vou dar só um precedente, né? Que é o RESP 807455. 807455. Ok? A última questão que eu gostaria de tratar para vocês, que seria do parágrafo único, é o tema que o STJ julgou recentemente. Leiam esse acordo, tá? Esse eu vou explicar, né? Mas é importante que vocês leiam, se aprofundem, porque esse é um acordo importante, atual. É o tema 1134, repetitivo STJ. Tema 1134, repetitivo STJ. Qual era a questão? Essa era uma discussão muito grande no Rio de Janeiro, tá? O que acontece? Lembra que eu dei o exemplo de um imóvel ir a leilão numa vara civil por débitos de condomínio? E aí ele tem débitos de condomínio e tem débitos de IPTU. Pelo artigo 86 do CTN, o município tem preferência. Então, na hora que você forma o concurso de credores, você vai pagar o município. Só que vocês se lembram que eu disse também que você pode ter um leilão, um segundo leilão, por valor abaixo da avaliação. E às vezes o valor não é suficiente nem para quitar o IPTU, quiçá o débito do condomínio. E aí o município pede levantamento de tudo e o condomínio, que foi quem levou a leilão, não recebe nada. Ou recebe muito pouco, ou recebe menos do que ele cabia.
E aí o que que acontece? Os juízes da vara civil, aqui acontecia muito isso, começaram a fazer constar dos editais de leilão da vara civil, dizendo assim, ó, consta os débitos tributários, consta lá o débito do condomínio, mas diz no edital do leilão que o arrematante responde pelas dívidas tributárias. E aí o que acontecia? As pessoas participavam do leilão, aderiam àquele edital e não pagavam IPTU, porque diziam que essa cláusula do edital do leilão era nula. Então, o que as varas cíveis muitas vezes faziam? Nem intimavam a Fazenda Municipal do leilão, ela nem sabia que tinha tido leilão. Ela só sabia depois, porque vem a carta da arrematação e aí tem que pagar o ITBI por causa da arrematação. Ou quando muda o cadastro, né? E aí você coloca um novo nome que ele é o arrematante no cadastro. Aí você descobre que tem uma arrematação. Só que o município é criador preferencial. Só que o juiz da vara civil dizia: não, o arrematante vai responder. Ele só expedia a carta de arrematação se o arrematante comprovasse o pagamento do IPTU, do antigo proprietário. E aí ele dizia assim: o problema do município está resolvido, né? Vai pagar o IPTU. Só que não era isso. As pessoas participavam do leilão, ganhavam o leilão, o condomínio aquela levantava aquele valor depositado, o preço da arrematação. O município muitas vezes não era sequer intimado para exercer o seu direito de preferência. E aí, na hora que era para expedir carta de arrematação, a parte, o arrematante, entrava em juízo, dizendo: não, isso é nula, essa cláusula do edital de leilão é nula, porque viola o parágrafo único do 130. E é que é uma norma, né, de ordem pública, está no CTN. Eu não sou sucessor, eu não sou responsável por sucessão, essa cláusula é nula. Durante muitos anos, vários anos, o STJ entendeu que a cláusula era válida. Por quê? Eu diria que é uma questão metajurídica. Ele entendeu porque se por acaso isso fosse nula, aquela cláusula, e o arrematante não responderia, a verdade é que o condomínio tem que devolver o dinheiro, porque o município é credor preferencial. O condomínio não podia ter recebido aquilo, ele tem que devolver o dinheiro, né? Porque a fazenda não poderia. Aquele juiz não intimou ele da arrematação. Né? Como é que ele não exerceu o seu direito de preferência? E aí, para evitar essa discussão de nulidade do processo, exigir que a Fazenda começou a pedir, tá bom, você quer considerar a cláusula nula? Maravilha, então tinha o condomínio para devolver o dinheiro. E aí, às vezes, não tinha dinheiro mais. Olha a situação formada, né? E o credor preferencial não recebia, né? Ou ficava brigando. E aí, o STJ, para tentar resolver no primeiro momento, dizia assim: não, tem problema não, a cláusula é válida. E olha o que acontecia: os municípios cobravam do arrematante com base numa cláusula de um edital de leilão. Olha que coisa incongruente, né? Nós já vimos aqui que as convenções particulares não são oponíveis ao fisco. No entanto, por força dessa jurisprudência do STJ, a gente ajuizava a execução fiscal em face do arrematante, prosseguia na execução fiscal em face do arrematante com base na cláusula do edital do leilão. Leilão do qual o município nem foi parte, sejamos muito sinceros. Era uma coisa muito incongruente, tá? Sempre achei isso meio estapafúrdio, mas era a jurisprudência do STJ. Até o tema 1134. O que aconteceu no tema 1134? O STJ mudou de opinião. A meu ver, acolhendo a tese que faz, a única que faz sentido, para dizer que aquela cláusula do edital de leilão é nula. É nula. Por quê? Porque viola o que está no parágrafo único do 130. Agora, se ela é nula, qual é a consequência prática? O juiz da vara civil é obrigada a intimar os municípios para exercer o seu direito de preferência, sob pena de nulidade daquele recebimento, daquele valor pelo condomínio. Então, os municípios começaram a ingressar nos processos, dizendo assim: olha, eu quero de volta. Condomínio, me devolva. O STJ disse que a cláusula é nula, você, juízo, tinha de me intimar. Então, a sua arrematação que você fez, não é que a arrematação seja nula. O que é nula é a decisão que determinou você levantar. Você, condomínio, levantar. Então, depois do tema 1134, eu diria que agora aqui no TJ do Rio, já há algum tempo, os juízes das varas cíveis estão intimando o município, tá? Desde que começou a ser um movimento, os municípios começaram a dizer assim, das duas uma, ou você considera a cláusula válida ou você tem que me intimar. Não dá para o credor preferencial não receber antes, né? Eu sei que você quer se livrar da execução da sua vara, mas o credor tributário tem que ser
dele é preferencial. E aí é cada vez mais comum, e agora eu acho que depois do 1134 isso vai ficar pacífico, né? Acho que com raras exceções, os juízes das varas civis vão ter que intimar sim o município sempre, para que ele possa exercer o seu direito preferencial, e ele não pode colocar essa cláusula do leilão. Então, na edital de leilão, então aquela cláusula é nula. Então ele vai ter que intimar para que haja o exercício do direito de preferência. Tá? E se por acaso o condomínio não receber, ele procure outros bens para efetivar a penhora. Eu sei que muita gente pode achar isso injusto, mas é o que está no CTN. O credor tributário, com exceção do trabalhista, ele prefere a todos os demais, né? Então, é uma questão de observância do que está no artigo 86 do CTN. Ok? Então, para vocês que vão fazer concurso para procuradorias, especialmente PGM, eu diria que esse é um precedente extremamente relevante. Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos analisar os demais casos de responsabilidade por sucessão. Até lá!